Você conectado em flashscore.com.br ou através do nosso canal do YouTube, Flashscore BR, seja muito bem-vindo. Fla-Flu na área! Eu sou o Fábio Azevedo e vamos bater papo aqui com o Eduardo Gerac sobre o clássico que começou 40 minutos antes do nada. Mas não sou eu que estou falando isso e muito menos será o Eduardo Gerac. E sim, o eterno dramaturgo, poeta, escritor, Nelson Rodrigues, mas tem muita história para contar no clássico de domingo, Ué, Fábio, mas estava marcado sábado na tabela, mas você viu aqui no nosso aplicativo Flashcore que já pintou na sua tela e esse clássico mudou para domingo. E aí eu já trago o Edu para o nosso bate-papo, para a nossa conversa, Edu, porque o bom senso prevaleceu. Sem O dúvida. Flamengo teve um atraso gigante na sua logística de volta ao Brasil, impacto causado pela aviação peruana, e aí Flamengo e Fluminense entraram em acordo, o jogo seria sábado, 6h30 da noite, mudou para domingo, 6 da tarde. Bom senso para que todo mundo tenha as melhores condições de jogo e Flamengo só entra em campo quinta-feira pela Libertadores, Fluminense quarta pela Libertadores. Ok, tem tempo hábil de descanso até o compromisso internacional. Tudo bem, Edu? Tudo bem sim, Fábio. Um abraço a você e para todo mundo que nos acompanha aqui nesse pré-jogo do Fla-Flu, né? No caso, Fluminense e Flamengo. O Fluminense é o mandante e também quem sou eu, né? Para fazer frente ao Nelson Rodrigues. Mas vamos em frente, claro, porque o jogo realmente é muito interessante, né? Uma coisa interessante, além do jogo já ser interessante, se a gente pegar o recorte mais recente dos dois times só no Campeonato Brasileiro, são 4 vitórias, um empate e uma derrota para cada lado. Ou seja, Flamengo e Fluminense chegam muito parecidos, né, para esse encontro aí no Campeonato Brasileiro. E se a gente for começar pelo Flu, né, Fábio, tinha toda aquela discussão no início da temporada, pô, o Flu tá sem atacante, não tem centroavante, não tem quem botar a bola para o fundo do gol, mas o JK, né, o John Kennedy, tá fazendo jus aí a essa alcunha, né, de artilheiro aí do Fluminense. Ele que na tabela aí de classificação, ou melhor, na tabela de artilheiros, né, tabela, que é de classificação, né, a tabela de classificação dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, o Carlos Vinícius do Grêmio tem 7, o Caleri do São Paulo com 6, né, o Caleri que depois de muito tempo começa uma temporada fazendo gols, porque o ano passado ele teve aquela contusão na terceira rodada e não jogou mais o ano inteiro. O Danilo do Botafogo, da seleção, com 5. O Kevin Viveiros com 5, que também está jogando muito bem no ataque do Furacão. E aí aparece o John Kennedy com 4 na frente do Neymar com 3. Ou seja, o John Kennedy realmente está sendo aquele homem que empurra a bola para o fundo do gol, né? Inclusive, eu fiz um levantamento aqui das 9 grandes chances que ele teve até aqui no Campeonato Brasileiro, ele converteu aí 44%, né? Ou seja, ele converteu 4, né? Ele botou 4 vezes a bola no fundo do gol, o que é um índice bastante interessante. E o XG no alvo dele é 0,5. Porque a gente tem os gols esperados, aquele XG que a gente fala aqui na Flash Score, que tem no nosso aplicativo e tal, que aquilo ali é o volume de chances criadas antes da finalização. Mas o XG no alvo é já a qualidade da finalização do jogador. E 0,5 é difícil atingir, viu? Se a gente comparar até com a Europa e tal, ou seja, o John Kennedy realmente está finalizando muito bem, vai. Ele está chegando na frente do gol, está criando chances e está realmente colocando a bola longe do alcance do goleiro, vai. Para a gente traduzir o que é o XG no alvo, né? Então, assim, realmente é uma boa notícia essa aí pro Fluminense. O Fluminense que é o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro. O Castillo, por exemplo, ele tem 100% de aproveitamento de chances criadas e convertidas. De grandes chances, vai, criadas e convertidas. Só que ele criou 2. Mas as 2 ele fez o gol. Então, o Fluminense, nesse quesito ataque, a coisa tá indo bem. E aí, mesmo quando o Fluminense, e aí a gente vai ter que discutir o sistema defensivo, né? Aquela coisa da concentração, de uma série de coisas aí que o Zubeldia discute nas coletivas dele. Mesmo quando o Fluminense produziu bastante, ele às vezes acabou perdendo o jogo, que foi o que aconteceu contra o Vasco, né? Se a gente olhar ali grandes chances criadas, na verdade, nesse jogo, os dois times finalizaram muito mais do que eles produziram, né? Porque se a gente for ali para os gols esperados, Vasco da Gama, 1,
e o Fluminense 0,9. Só que o Vasco fez 3 gols, né? E o Fluminense fez 2. Ou seja, eles realmente conseguiram. A eficiência do ataque dos dois times foi muito grande. E aí, claro, o Fluminense precisa se cuidar em relação a isso, né? Precisa se preocupar com isso, porque do outro lado agora terá o Flamengo, que também tem um ataque muito poderoso, né? O poder ofensivo do Flamengo é gigantesco. O Fluminense tem uma vantagem em relação ao Flamengo, é a sua distribuição de gols, né? O Flamengo, por exemplo, você botou na lista dos artilheiros o Neymar com 3, o Pedro tem 3 gols, mas Canobi e Hércules do Fluminense também tem 3 gols. Sim, é Né? verdade. E o Lúcio Acosta também tem 3 gols, então assim, há uma divisão, né? Não é só o John Kennedy, que é o homem-gol, o cara responsável, né? No Flamengo, o Pedro tem 3, aliás, o Flamengo tem marcado poucos gols dentro do Campeonato Brasileiro. Há, inclusive, uma reclamação do seu torcedor, e com razão, porque se espera muito mais do Flamengo, né? Tudo bem que o Flamengo é um time equilibrado, né? Tem 16 gols, o Fluminense 17, mas esperava-se que o Flamengo tivesse números como o do Palmeiras, mais de 20 gols já. Exato. Não, sem dúvida. Nesse início de campeonato. Tudo bem que o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras, mas 9 se ele jogos. fizer esse jogo e vencer contra o Mirassol, ele vai a 20 pontos. Vai hoje, 17 vai para 20. 5 de distância para o Palmeiras. Já é bastante, já é bastante. É muito, é uma conta muito elevada. Isso pode ser explicado, o Edu, muito por conta da chegada recente do Leonardo Jardim e conhecimento, testes do elenco. A hora eu boto o Paquetá mais adiantado, Paquetá mais atrás, aí o Bruno Henrique, a hora ele joga, a hora é o Pedro. Ele está ainda tateando o seu time? Então, eu acho que sim, acho que isso explica em parte, sim, essa diferença grande, já podemos dizer assim, do Palmeiras pro Flamengo, né? Agora, tem uma outra coisa também, que assim, a questão do Flamengo é que isso já vem desde o ano passado, né? Em muitos jogos, falta, às vezes, sangue nos olhos durante os 90 minutos, né? O Flamengo tem momentos, assim, muito bons durante uma mesma partida. E depois parece que dá uma série, um apagão, dá uma série de problemas ali e tal. O time cai muito de produção. Isso é uma coisa que o Leonardo Jardim vai ter que melhorar. Agora, dentro desse contexto, Fábio, a boa notícia aí para o Flamengo é o Bruno Henrique voltando a jogar bem, né? O Bruno Henrique foi muito bem lá em Cusco, né? Não é fácil jogar na altitude. Na verdade, a gente discutiu aqui no pré-jogo do Flamengo com o Cusco que a altitude era o principal adversário do Flamengo. Sim. E como o Flamengo conseguiu realmente controlar o efeito da altitude, aí conseguiu vencer com mais tranquilidade. O Bruno Henrique, que jogou 85 minutos, né? Ele foi substituído só no finalzinho, fez 1 gol, foram 2 chutes no gol, e ele que de 9 passes acertou 5. Ou seja, ele foi bem por isso, porque ele realmente se mostrou um jogador certeiro ali, né? Ele que deu um chute para fora também, um chute que foi bloqueado, agora não me lembro exatamente, ou seja, de 3 chutes, uma bola entrou, 33,33% de aproveitamento aí pro BH, né? Que agora, claro, vai jogando bem, vai ser aquela sombra pro Pedro, né? A tendência é que ambos ali acabem um rivalizando, no bom sentido, claro, né? Um puxando o outro para cima, porque é isso que o Flamengo precisa. O Flamengo precisa de um ataque cada vez mais forte, né? Cada vez mais contundente. Por quê? Outra explicação também que eu acho que a gente dá para discutir aqui é a questão do Arrascaeta, né? O Arrascaeta esse ano também ainda não decolou. Tudo bem que nos outros anos ele espera o abril ou maio para começar a jogar bem. Ele dá um tempinho. Ele começa meio com o freio de mão puxado. Então, o Arrasca, que sem dúvida alguma é uma outra discussão aí para fazer sobre o meio-campo do Flamengo. Assim como a discussão do Paquetá, que mais uma vez mudou de localização dentro do campo, né? Se a gente for pegar o mapa de calor do Paquetá, esse é contra o Santos, mas contra o Cusco não mudou muito, não. Ele está jogando ou ali como segundo volante, né? Ou às vezes já caindo mais pela meia esquerda. Ele que em jogos anteriores, por exemplo, quando o Flamengo veio jogar contra o Corinthians aqui na Neoquímica Arena, né, aquele empate 1-1, o Paquetá fez o gol do Flamengo, inclusive o Paquetá jogou quase como ponta direita naquela partida, que ainda era já era, né, o Leonardo Jardim, na verdade, já tinha mudado de técnico, claro. E aí a questão do Paquetá fica sendo essa, né? Porque como o Flamengo agora está com um problema ali, o Jorginho está machucado, vai ficar mais umas partidas fora. O Pulgar também está machucado,
vai ficar algumas partidas fora. O Everton tá jogando e tá jogando bem. Então o Leonardo Jardim falou com o Paquetá, acho que você vai ter que jogar de segundo volante, mais pelo lado esquerdo. Agora vamos ver se isso vai se consolidar assim, né? Ou se é algo realmente que só vai acontecer nessas próximas partidas. Né? Porque o Paquetá tem sido uma peça coringa, digamos Exato. assim, dentro do esquema do Leonardo Jardim. E a versatilidade dele me parece algo que ele pode aproveitar, né? O técnico Leonardo Jardim, e acho que isso é importante, né, para que ele possa efetivamente encontrar a melhor solução. Fato é que esse jogo mudado para o domingo foi, na minha avaliação, um bom senso, né? Sem Apesar de dúvida. muitos tricolores estarem reclamando, torcedor, achando que foi um absurdo o Fluminense se curvar ao Flamengo, mas questão de bom Mas senso, né? Até para se ter amanhã um pode grande ser o jogo. contrário, né? E as duas diretorias se dão super bem, administram o Maracanã e tal. Agora, só um detalhezinho ainda em relação ao Flamengo, Edu. O titular é o Alexandro, da lateral esquerda, mas está machucado, tentando se recuperar até para ir para a Copa do Mundo. O Ayrton Lucas, altos e Então, baixos. O Vinha foi para o River Plate. É uma posição que o Flamengo vai olhar na próxima janela, Edu. exato, Além de esse é um outro problema substituto para o também. Pedro, eu acho que ali na lateral esquerda é um foco para a próxima Não, bem janela. lembrado, muito bem lembrado, Fábio. Esse é outro problema também que o Flamengo tem que equacionar aí, ó, a lateral esquerda, o Alexandro, que também só deve ficar até o fim do ano, né? Até tem a possibilidade dele já se aposentar agora, né? Não sei se isso vai acontecer ou não, né? Eu li notícias sobre isso. E aí tem um garoto que está surgindo, que é o Gustavo Rodrigues, né? Que é o lateral esquerdo que o Flamengo comprou do Mirassol. Mas não sei se, claro, ele já vai chegar e assumir ali a lateral esquerda do Flamengo. Vamos ver se o Leonardo Jardim vai dar espaço para ele aí nas próximas partidas. Mas sem dúvida começa a ficar preocupante essa lateral esquerda aí do Flamengo, né? Com essas duas baixas, vamos dizer assim, né? O Alexandro mais por uma questão realmente de departamento médico, né? De ele não aguentar jogar todas as partidas e tal, e o outro lateral não tá. O Lucas não engrena. O Ayrton Lucas não tá engrenando, né? Tá jogando bem, depois cai um pouco e tal. Vamos ver se realmente ele se mantém aí e consegue assumir essa posição, que aí sim resolveria o problema do Flamengo. Mas agora, como a janela tá fechada, não tem muito o que fazer, né? Só no meio do ano. E, a não ser que deem oportunidades aí para os garotos, né? O Gustavo Rodrigues, ele é muito novo também, tem 20 e poucos anos. Então vamos ver se o Leonardo Jardim vai dar oportunidade para ele. Porque agora, com tanto jogo pela frente, né? Acaba tendo oportunidade para todo mundo. Vai ser necessário. Fato é, né? Tem que rodar o time, rodar o elenco, porque senão você perde peças importantes. Exato. Agora, de qualquer forma, vai ser muito interessante esse jogo, né? Flamengo e Flu e Flamengo. O Grêmio a gente já falou no outro. No Grenal? No outro momento aqui do lado, né? Tem a página do jogo do Grenal. Mas a questão é saber, por exemplo, até que ponto esse time do Fluminense vai ter estofo realmente para continuar lá no alto da tabela, né? Porque o Fluminense tem realmente até encantado em algumas partidas, tem jogado um futebol muito interessante a equipe do Zubeldia. E o Flamengo a mesma coisa, né? O Flamengo não pode deixar tudo bem que o Palmeiras nesse fim de semana tem o derby, né? Vai jogar contra o Corinthians em Itaquera, né? Só com torcida única aqui em São Paulo. Sim. É uma rodada complicada também para o Palmeiras, mas o Flamengo não pode deixar o Verdão disparar tanto assim, porque senão depois não alcança mais, né? Então, sem dúvida, é um jogo muito interessante, né? Não só para a gente perceber, né, claro, até onde vão esses times no campeonato, até porque a proposta de jogo dos dois times é bem legal. Vamos ver aí quem que leva a melhor, né, nesse Fla-Flu. E só um detalhe, para quem não está acostumado no Rio de Janeiro, aqui a torcida é mista, então o Fla-Flu no Maracanã, metade, enfim, espero que as duas compareçam e façam uma grande festa, e o Daniel Kaiser vai contar tudo aqui na Flash Score. Forte abraço, Edu, até a próxima, amigo! Valeu, Fábio, abração, até mais, viu? Valeu, um abração para você também, que acompanhou a gente aqui até o final, e não esquece, pintou o QR Code aqui no cantinho da tela, é para você baixar o nosso aplicativo Flash Score e ter muita informação na palma da sua mão. Fim de semana de grandes jogos, de clássicos, todos eles passam aqui na Flash Score, porque aqui você lê o jogo como ninguém. Tchau, tchau!